Olá, eu sou Jorge Castilho e durante muitos anos eu estudei inteligência emocional, coaching, aliás, fiz várias formações de coaching e fui estudando também neurociências e juntei todo esse conhecimento junto com a minha prática de vida e resolvi direcioná-la para uma área muito importante. Porque eu fui descobrindo que a inteligência emocional ela é condição sine qua non, fundamental para todo tipo de relacionamento, para todo tipo de situação onde tem dois seres humanos, a inteligência emocional é fundamental. E muito mais no casamento. Comecei a pensar aí no casamento, como é que é a inteligência emocional no casamento? Como é que é a inteligência emocional para que casais possam se relacionar bem? Comecei a estudar um pouco sobre isso. Não sou terapeuta, tá? Não sou psicólogo, portanto, não é a minha intenção trazer aqui formas de você resgatar uma relação que já está para lá de desgastada, onde você tem problemas emocionais que precisam ser resolvidos por um profissional dessa área. Meu objetivo é trabalhar o quê? O diálogo, porque eu descobri que o diálogo é a coisa mais importante que existe entre um casal. Sabe por quê? Porque, veja bem, se você não conversa bem com seu cônjuge, se você não se relaciona bem com seu cônjuge, como é que você vai conseguir conviver no dia a dia? Se vocês não conversam bem no dia a dia, como é que vocês vão conseguir conviver? Que espaço vai haver para o carinho, para o amor, para o chamego, para a sensualidade, para a sexualidade ali? Como é que vai ter isso? Que espaço vai ter para isso? Você vai ver que não vai ter espaço, porque a conversa é onde tudo começa. A conversa, o diálogo, o sustentáculo é a base de todo o relacionamento. E principalmente eu foquei no diálogo em situações de conflito. Sabe por quê? Porque conflitos onde tiver duas pessoas, sempre ele vai existir. Conflito é parte intrínseca da natureza humana e é parte intrínseca do desenvolvimento humano. Porque a humanidade só chegou onde chegou por causa dos conflitos. Tá? Alguém acreditava que tal situação era do modo A, veio alguém e provou que não era nem do modo B, era do modo Z. Tá? E aí aparece um outro todo dia que faz uma pesquisa e pega um item ali, começa a pesquisar, ele começa a analisar, faz pesquisa, entrevista pessoas, analisa situações e vê que não é nem A e nem Z. Existe um meio termo, existe um outro caminho. Então as pesquisas elas existem para provar determinados paradigmas e sob esses novos paradigmas nós acabamos conduzindo a nossa vida. Nós vamos levar a nossa vida conduzindo para paradigmas antigos, paradigmas que não nos levam a progredir, a respeitar, a melhorar a nossa relação com o nosso próximo, e no caso aqui, com o nosso cônjuge, como é que vai ficar? Nós temos que aproveitar todo esse conhecimento científico, tá? E sem desprezar o conhecimento milenar das religiões, sem desprezar o conhecimento popular, entender que um relacionamento ele precisa de uma base sólida de diálogo. Sem diálogo não vai acontecer e não vai fluir nada. Portanto, todo esse conhecimento científico sobre o comportamento humano, a neurociência estudando como é que funciona o nosso cérebro, como é que é a nossa fisiologia corporal diante de determinadas circunstâncias, ora, ela nos dá a base para nós aproveitarmos isso para aplicarmos nos nossos relacionamentos. Se você não faz isso, se você acha que a ciência não tem nada a ver com o seu relacionamento, se você acha que o seu relacionamento tem que ser bem naquele modo antigo, né? Que é aquele sistema patriarcal, quem sabe até no sistema matriarcal, existem algumas culturas que são assim, você está um pouco perdido, meu amigo e minha amiga. Por quê? Porque a ciência tem provado a cada dia que com a evolução cultural, com a evolução humana, do conhecimento e tudo mais, as relações estão se transformando muito rapidamente. Existe um filósofo polonês, Zygmunt Bauman, que ele disse que as relações estão se tornando líquidas, frágeis, elas se liquefazem muito rapidamente. Tá? Isso devido à globalização, à internet, um monte de outras coisas que você também conhece. O conhecimento ele está hoje abundante e escasso ao mesmo tempo. O que você está querendo dizer com isso, Jorge? Ora, se eu quiser saber qualquer coisa nesse momento, se eu quiser saber como é que está a temperatura lá na Groenlândia, assunto que está em voga ultimamente, eu vou lá no Google, digito e vou saber agora onde é que está a temperatura, quanto está a temperatura na Groenlândia, certo? Porque, mas é um conhecimento que eu vou olhar,
Ah, beleza, já sei qual a temperatura da Groenlândia. Vamos supor que eu estava numa conversa com alguém, alguém falou e tal, e eu, por curiosidade, cliquei lá, fiquei sabendo naquela hora. Daí, algumas horas, alguém me pergunta, Jorge, quanto está a temperatura na Groenlândia hoje? Eu não vou saber. Eu vou ter que ir lá de novo na internet pesquisar para ver quanto que está a temperatura na Groenlândia. Sabe por que isso? Porque as relações com o conhecimento mudaram bastante. Hoje, nós nos relacionamos com o conhecimento na base do conhecimento descartável. Nós não temos um relacionamento com o conhecimento, um conhecimento durável. A maioria das pessoas não querem estudar, aprofundar, para poder, de fato, fazer com que aquele conhecimento seja adquirido, seja internalizado e passe a fazer parte da sua memória. E, consequentemente, ele poder utilizá-lo em qualquer circunstância que ele necessitar. Esses dias para trás, minha filha ficou, né, abismada, falando assim, pai, eu não consigo entender. Como é que o senhor lembra de tanta coisa, de história, por exemplo, de coisas que eu estudei no ensino médio, coisas que eu estudei no ensino fundamental? Ela, porque eu estudei de verdade. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nem computador naquela época, né? Com certeza existia, mas para nível governamental, mas não para nós, usuários comuns, pessoas comuns. O computador pessoal foi inventado muito tempo depois. Então, veja bem, nós não tínhamos essa enxurrada de informação. Hoje nós temos informações demais. Nós temos mais informações hoje do que praticamente juntando a soma de toda a informação da humanidade da agora para trás, certo? Porque cada dia essa informação se renova e ela, nesse momento que eu estou te falando aqui, algumas coisas estão mudando aí no mundo, alguns paradigmas estão sendo mudados. Mas o ser humano, no geral, ele é influenciado pela cultura, ele é influenciado pelo conhecimento, é claro, ele é influenciado pelas circunstâncias da vida, mas nós, graças a Deus, temos algumas bases dentro de nós que não vão se mudando tão facilmente. E é por isso que é fácil para a ciência estudar o comportamento humano, embora ele seja extremamente diverso, varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, tá? De dependendo do sexo, né, se é homem ou se é mulher, dependendo da raça, dependendo do nível de escolaridade, do nível financeiro. Então, muitas coisas mudam no comportamento humano dependendo de todas essas coisas. Mas, em linhas gerais, nós vamos dizer que o comportamento humano ele é conduzido, ele é, como é que eu diria aqui? Até me fugiu a palavra agora. Ele é um conhecimento onde você é conduzido por aquilo que você conhece, ou seja, pelas suas crenças, por aquilo que formou dentro de você desde que você é criança e fez com que você acreditasse que branco é branco, azul é azul, ou que pau que nasce torto morre torto. Muita gente acredita nisso, nessa grande besteira, e aí por aí vai. E essas crenças te acompanham a vida toda. E essas crenças vão balizar o seu diálogo. Essas crenças vão dar sustentação àquilo que você fala e àquilo que você faz. E qual é o nosso objetivo aqui hoje? É falar sobre as 4 características dos casais que sabem dialogar. 4 características de casais que sabem dialogar. Isso com as 2 mãos pareceu 8, né? Mas são 4. 4 características. Tá? Casais que sabem dialogar em situações de conflito. Não é só em situação do dia a dia, quando está tudo bem, quando todo mundo está dando risada. Não, mas em situação de conflito, quando eu quero A, meu cônjuge, no caso a minha esposa, quer B. E aí, como é que nós podemos dialogar? Então, vamos estudar um pouco sobre isso hoje? A primeira característica é a inteligência emocional. Veja bem, casais que sabem dialogar, eles têm inteligência emocional. E inteligência emocional, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Goleman definiu inteligência emocional como a capacidade de gerir as suas emoções e, com isso, mostrar o seu comportamento em situações de estresse, em situação do dia a dia e saber agir na sociedade. Né? Ou seja, saber agir com as outras pessoas que estão convivendo com você. Tem outro autor que diz que inteligência emocional é sua capacidade de gerir as suas próprias emoções e conviver bem com elas, controlá-las e saber também
administrar as emoções dos outros. Mas não é que você tem que administrar a emoção do outro especificamente, mas a emoção do outro em relação a você. Você saber entender o que o outro está dizendo em relação a você, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, para que você não entre em debate inútil. Pessoas sem inteligência emocional, elas acabam muitas vezes entrando num debate inútil. Quer ver? Casais? Casais sempre falam assim, às vezes, quando estão brigando. Foi você. Não, mas não, foi você. E tal, e fica aquela disputa. Foi você, e aquilo só vai crescendo e aumentando, escalando o conflito. John Gottman, um dos maiores pesquisadores da relação humana de casais, principalmente, atende casais, né? Ele e a esposa, ele tinha um consultório, mas também um grande pesquisador da universidade, fez inúmeras pesquisas. Ele escreveu um livro, Discuta Certo. Ele quis dizer que você não deve fugir do debate, mas você deve debater de forma correta, de forma assertiva. E uma dessas formas não. E todo diálogo tem que estar permeado da inteligência emocional. Porque senão, meu amigo e minha amiga, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos falar sobre algumas características de quem tem inteligência emocional. Por exemplo, empatia. Vamos falar logo sobre a principal, logo de cara. Empatia. Se você não tem empatia para tentar entender o outro, você não vai conseguir ter um diálogo com inteligência emocional. Um diálogo inteligente, um diálogo proveitoso, tá? Mesmo que seja um debate, mesmo que seja uma discussão, né? Então, se você tem inteligência emocional, você tem empatia. Ter empatia é uma das coisas principais que o ser humano tem. E o que é empatia? Empatia é entender o outro, saber o que o outro está querendo, saber o que o outro está sentindo naquele momento, para você poder agir de forma que você possa trazer o outro para dentro do diálogo, para a calma, para poder estabilizar ali aquela conversa, para seguir para o caminho certo. Isso é empatia. É você ter empatia no diálogo. Quando eu chego todo discutido com a minha esposa e eu não penso de onde que ela está falando, o de onde não é o lugar. Na base de qual sentimento? Qual o momento da vida dela que ela está? Ela teve problema no trabalho? Ela teve alguma pessoa que falou alguma coisa de mim que, embora não seja verdade, ela até na hora não tenha acreditado. Mas aí quando ela chegou em casa, viu alguma coisa que não estava correto, ela trouxe aquilo para margem, para a superfície. E aí? É dali que ela está falando? É desse lugar que ela está falando? É do lugar de alguém que já te falou 1000 vezes sobre um sentimento dela e você não está ligando? É do lugar onde ele falou 1000 vezes para você no sentimento dele e você não está ligando, do que é importante para ele? Então a pergunta é, de onde a pessoa está falando? Eu preciso descobrir isso, e descobrir isso é mostrar empatia pela outra pessoa, mostrar compaixão pela outra, senão a coisa não funciona. Outra característica de quem tem inteligência emocional, ele sempre mede as palavras. A pessoa que tem inteligência emocional, ela sempre mede as suas palavras. Ela sempre pensa antes de falar. Ela respira fundo para falar, para poder falar aquilo que não necessariamente vai machucar o outro. Não necessariamente não, que não vai machucar o outro, mas que vai trazer o diálogo para o ponto certo. Tá? Pessoas com inteligência emocional não querem magoar os outros, não querem machucar. Elas querem resolver o problema. Pessoas com inteligência emocional, um terceiro ponto, ela é focada na solução do problema. Ela não quer ficar pensando que o problema é eu quero ganhar o problema, eu quero vencer, ou essa discussão aqui é inútil, que ela está totalmente errada e eu totalmente certo, e por aí vai, ou que ele está errado e eu totalmente certa. Não, pessoas com inteligência emocional, elas querem trazer o diálogo para um ponto onde haja equilíbrio, onde se possa debater de fato o assunto com pontos de vista às vezes diferentes, mas pontos de vista que às vezes até nem são excludentes, podem ser conciliados, mas no calor da discussão a gente nem enxerga essa conciliação. E por último, pessoas com inteligência emocional, elas conseguem estabelecer uma simpatia, uma sintonia, na verdade, no diálogo entre ela e a outra pessoa, que fica fácil para a outra pessoa entender o que ela está falando. Ela busca gerar conexão ali naquele momento do conflito. A pessoa que tem inteligência emocional, ela gera conexão. Isso gera uma sintonia entre os dois. Acaba muitas vezes até pensando assim:
Já aconteceu comigo. Estava numa discussão ferrenha, de repente a gente olhou um para o outro, meio da discussão, tá? Olhamos um para o outro assim e começamos a dar risada. Nós da Malhação Beira estamos discutindo por quê? Porque nós estávamos falando a mesma coisa. Nós estávamos falando que nós queríamos determinada coisa, eu falava isso e ela também. E nós acabamos discutindo uma coisa convergente e que nós estávamos, inclusive, concordando. Era a discussão da concordância. Terrível isso, mas isso acontece. Isso é até frequente em muitos casais. Parece que discutem por esporte. O esporte que eles mais praticam é discussão. Você não precisa fugir da discussão. Você pode trazê-la para um ponto de convergência e de conexão. Porém, seja uma pessoa que o tempo todo provoca discussão, fica pegando discussão de qualquer jeito. Casais que sabem dialogar, eles. Vamos aqui para o nosso próximo item. Casais que sabem dialogar, eles sabem que não se trata de quem vence. Não se trata de quem vence. Tá? Porque se você está pensando que é quem vence, você está errado. Se você é daquele, eu é que vou vencer, eu é que venço, e, né, eu é que estou certo, você está errada. Você não fala com essas palavras, mas você fala de uma forma que deixa bem claro que você é que está certo. Se você é assim, eu quero te falar uma coisa. Você não se trata de quem vence. Uma discussão entre casal não é uma Olimpíada. Não é uma conversa que tem que sair ter um vencedor. Não é um campeonato mundial. Não é a final da Champions League, onde um tem que ser campeão. Não, não é isso. Pense. Um diálogo, uma discussão, um conflito entre o casal para resolver um problema que está atrapalhando o casal naquele momento. E resolvido esse problema, vamos crescer e vamos caminhar juntos. Porque o objetivo final é preservar e melhorar o casamento. Tá? E vem uma coisa que, inclusive, é assunto para um outro vídeo, que é casais resilientes e casais antifrágeis. Casais resilientes, apesar da briga e da discussão, às vezes encerra a briga sem chegar a nenhuma conclusão, eles simplesmente se mantêm casados e está tudo bem, vão em frente. Mas antifrágeis, eles simplesmente, depois de uma briga, depois de uma discussão, eles buscam a solução para aquilo, até encontrar a solução e sair mais forte, melhor depois daquela briga. Esses são os casais antifrágeis. Mas nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas eu já te pergunto, você é antifrágil? Seu casamento é antifrágil? Ou é simplesmente resiliente? Nem só lutando, nem só aguentando, nem só suportando. Pense. Outro item importante. Casais que sabem dialogar, eles têm certeza de que também contribuíram para aquele conflito. Todos os dois lados têm certeza de que contribuíram para aquele conflito. Porque na maioria das vezes, a gente já sabe para quem contribuiu para o conflito. E nunca somos nós, né? A maioria das vezes a gente já sabe que foi o outro. Foi o outro que contribuiu, foi ela, foi ele. Foi eles que contribuíram. Foi eles que causaram esse conflito. Foi esse pensamento arraigado que ele ou que ela tem. Que pena que você pense assim. Eu quero te dizer uma grande verdade. Uma grande verdade mesmo. Você contribuiu para o conflito. Você pode até pensar que não, você pode até achar que não, mas você contribuiu para o conflito. Não pense que o outro causou o conflito sozinho. Todo conflito tem dois lados. Pode ser que o percentual de contribuição seja maior de um lado ou de outro, mas saiba que você contribuiu. Portanto, busque solução. Busque solução. Busque solução para o conflito e não acusação. Tá? Se você busca acusação, você não vai conseguir resolver o conflito. Aliás, acusar os outros é uma baixa inteligência emocional. Se você tem inteligência emocional, não fique acusando o seu cônjuge. Busque a solução. Foco na solução. E por último, nós temos aqui, mantenha o seu foco no bem da relação. Casais que dialogam corretamente, que sabem dialogar, eles mantêm o seu foco no bem da relação. Então eles não ficam assim pensando, puxa, eu quero vencer a relação. Não, se ela é culpada, por que ela não me pede desculpa em vez de a gente ficar discutindo? Eu aqui não vou pedir desculpa porque é uma humilhação. Falta de foco no bem da relação. Você quer sair bem no final. Quer sair bem, viu? Não, não é por aí. Se você quer se sair bem no final da discussão, saia com o seu casamento em primeiro lugar. Saia com a sua relação preservada. Saia com a sua relação fortalecida.
nem é preservado. Quem é preservado são os resilientes. Os antifrágeis saem com a relação fortalecida, sabe? Então não queira ser vencedor numa discussão. Queira manter o foco no bem da relação. No final dessa discussão, a gente tem que ficar bem. No final desse problema aqui, nesse conflito, nós temos que ficar bem. Se a gente não ficar bem, não está certo. Não está certo. Então é fundamental. E é fundamental que resolva o conflito ali na hora, para que não fique mágoas, para que não fique coisas ali. Eu falo na hora, não é necessariamente no momento ali do conflito. Porque pausa é uma das estratégias para se trabalhar no conflito, tá? Que você pode utilizar para acalmar o conflito. É muito importante. Nós vamos estar falando aqui muito sobre essa questão da arquitetura do diálogo. Como que você constrói um diálogo profícuo? Como que a sua postura corporal, sua fisiologia corporal influencia na forma de dialogar? Vamos falar isso e você vai poder treinar isso também, para que você possa se desenvolver. Portanto, eu te convido, meu amigo e minha amiga, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí no canal, para que você possa nos ajudar mais ainda. Deixa o seu like aqui no canal e chame outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, com amigos, se você achou que esse vídeo te ajudou em alguma coisa, tá? E nós temos aqui também, deixando aqui no nosso canal aí embaixo, links dos nossos e-books, dos nossos treinamentos, para que você possa entrar para uma dessas coisas nossas, ou treinamento, ou comprar um e-book, ou pegar um mini curso, para que você possa desenvolver a sua relação. Todo o nosso foco nesse canal é para desenvolver o diálogo no casamento, o diálogo na relação. Aliás, o diálogo em qualquer relação, tá? Seja casamento, namoro, noivado, esse é o nosso principal foco. Mas tudo que nós ensinamos aqui serve também para você utilizar no trabalho, tá? Na sua vida profissional, tá? É porque eu vou falar uma coisa para você. O trabalho é um segundo casamento. Você às vezes convive mais lá do que em casa em termos de horas. Porque a maior parte das horas que você está em casa, às vezes você está dormindo. E lá você convive com muitas pessoas e tem que se relacionar corretamente com elas. Por isso, eu agradeço a sua audiência, você que ficou até o final desse vídeo, já ficou um pouco longo, e vamos para a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.